volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Olá, queridos ouvintes do podcast De Propósito. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Vitor Luz, comunicador social e colaborador aqui do portal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nós falaremos de um assunto muito importante e pertinente para a nossa sociedade: a empregabilidade LGBT+. Antes de começarmos o nosso papo, eu gostaria de convidar vocês para nos acompanharem diariamente pelo portal depropósito.com.br, lembrando sempre que é com o Demundo. E também gostaria de convidar vocês para acessarem nossas redes sociais. No Instagram é o @portaldepropósito com o Demudo. No Facebook é facebook.com/portaldepropósito. E no YouTube também, buscando por De Propósito, você consegue encontrar a gente, os nossos vídeos, o vídeo manifesto e também os nossos conteúdos aqui do podcast. Hoje a gente está com duas convidadas muito especiais. A Andréia Borges, ela é colaboradora aqui do Portal de Propósito, é designer e redatora e tem interesse nos movimentos feministas, LGBT+, e apoia outros movimentos. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada pelo convite, gente. Espero que seja proveitoso aí para todo mundo. Com certeza será. Também estamos aqui hoje com Mayra Reis, jornalista LGBT+, palestrante e autora do podcast ReversaCast, que aborda temas principalmente voltados para a vida LGBT e diversidade. Seja bem-vinda, Mayra. Obrigada pelo convite, obrigada, Andréia, Vitor, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos para o que interessa, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer realmente a presença de vocês duas. Acho que é muito importante ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse tema que também tem muita importância, né? Primeiramente, eu queria perguntar a você, Mayra, como evoluiu nos últimos anos no Brasil a questão da empregabilidade LGBT+. Como você vê essa questão, né? E o que a gente tem que evoluir mais ainda nesse sentido? Eu acho que quando o casamento LGBT foi aprovado lá em 2014 e tudo mais, as empresas viram a necessidade do público LGBT, né? Uhum. De não só como consumidor, mas também dentro da própria empresa, né? As pessoas começaram a, entre aspas, saírem mais do armário do que elas já saíram. Porque pra mim, pelo menos que sou LGBT, eu acho que o armário não existe, né? Foram tipo uma criação social que colocaram para colocar que a gente não está tipo vivendo a nossa vida como deveria viver. Mas beleza. Então, quando eu acho que o casamento LGBT foi aprovado, as empresas começaram a olhar para essa questão com outro viés, né? E agora muito mais, porque a LGBTfobia foi aprovada. É uma lei agora que equipara ao racismo, não tem uma lei própria, né? Uhum. Então, enquanto o Congresso e o Senado não fizerem uma lei, aprovarem uma lei, a gente vai utilizar a lei de racismo como punição, né? Não gosto dessa palavra, mas vamos usar punição para... Forma de defesa mesmo, né? Para esse tipo de preconceito que pode acontecer. E dentro das empresas, né? Uhum. Na verdade, não só das empresas, né? LGBTfobia em qualquer lugar. Se eu for numa delegacia e falar que sofri LGBTfobia, agora é um crime, né, no Brasil. E eu acho que isso está impactando de novo as empresas, né? Igual impactou com o casamento LGBT, está impactando agora com a questão da LGBTfobia. E porque se a empresa não trabalhar, eu vou ali e faço um BO, entendeu? Então ela vai ter que ter agora estruturas, vai ter que ter um espaço para você fazer denúncia, vai ter que ter agora toda uma outra questão de que se eu for no processo seletivo e eu me sentir que fazendo LGBTfobia, né? Sofrendo LGBTfobia, eu vou processar essa empresa. Uhum. Isso eu tô falando de um viés só de processo seletivo. A gente tá falando de empregabilidade que abrange várias outras coisas, né? Não é só processo seletivo, a gente tá falando só de uma ponta. Mas eu acho que disso vai trazer um novo viés para as empresas. As empresas vão ter que trabalhar com a questão LGBT, porque também temos uma nova geração que está chegando aí que não aceita que não aceita viver mais dentro do armário. Uhum. E a minha geração, a geração anterior à minha até, daqui a pouco não vai estar sendo mais, digamos, dentro das empresas, vai estar ou se aposentando, ou vivendo outras coisas, sabe? Pode sim criar carreiras, mas a evolução do mercado de trabalho, a evolução da mão de obra vai acontecer naturalmente, a gente querendo ou não.
E isso vai impactar em algumas posições das empresas. Então eu vejo que hoje a gente precisa avançar em muitas coisas, já avançou em muitas coisas, que bom que avançou, mas agora as empresas não têm mais escolha do que vai fazer daqui para frente. Exatamente, acho que eu concordo plenamente contigo. Realmente essa mudança precisa acontecer e é presente, no momento agora. E que bom que a gente está conseguindo avançar com essas questões, né? Sim. Dentro da comunidade LGBT, enfim, qual o público que mais sofre com essa questão da empregabilidade mesmo? Ao meu ver, as pessoas trans, né? Tem um dado que saiu em 2018 falando que 90% da população trans está em situação de vulnerabilidade e está em situação de prostituição. Ou seja, eu não consigo emprego no mercado de trabalho, então a minha única alternativa é me prostituir. E está em situação, a gente precisa deixar isso muito frisado, porque ela não tem escolha. Se ela tivesse uma escolha de mercado de trabalho, você teria como empregar essas pessoas. Eu tenho uma iniciativa chamada Camaleão.co, que leva a empregabilidade para as pessoas, na verdade pega os currículos das pessoas LGBTs e leva para os processos seletivos das empresas, né? E eu vejo cada currículo fantástico de pessoas trans no meu banco de talentos e eu falo, caramba, mas a pessoa trans chegou nesse nível, fez um monte de outras coisas e por preconceito e por transfobia do mercado ela não consegue romper a bolha do processo seletivo e ela... não só está me mandando o currículo, está procurando emprego como todo mundo está procurando, né? Mas a pessoa trans ela tem mais outras características, tem mais também, vulnerabilidades do que eu, que sou uma mulher cisgênera lésbica, entendeu? Então a gente tem que olhar muito para a questão das pessoas trans e entender, ok, a gente tem outras demandas que não são as minhas demandas, por exemplo, tem pessoas trans que podem ou não fazer o processo de readequação de gênero, ou seja, ela vai pegar e vai ao longo da sua vida, vai vendo características, vai tendo experiências e vendo que aquele papel social que ela nasceu, de um homem ou de mulher, não adequado com aquela vivência que ela tem. Então ela adequa o seu gênero ao longo da sua vida, né, fazendo outros processos, né? E então, esse processo de readequação de gênero, eu posso ou não tomar hormônio, eu posso não querer fazer operação, sei lá, tirar minha mama, eu posso ou não fazer isso. Isso não me caracteriza, fazer essas coisas não me caracteriza como uma pessoa trans. A minha identidade de gênero, como eu me reconheço perante o mundo, que vai falar se eu sou ou não uma pessoa cisgênera, como eu, que nasci nesse papel social e me encontro nele, ou não, né? Ou se eu vou ser uma pessoa trans. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem outras demandas. Primeiro, uma demanda de medicina. Então, a saúde de uma pessoa trans é diferente das minhas necessidades. É preciso falar sobre isso também, né? Exatamente. Tem uma demanda de direitos. Por exemplo, uma pessoa trans ela pode ou não alterar os seus documentos. Então, ela tem outros direitos diferentes dos meus direitos. A gente também tem uma questão em relação às empresas mesmo. Se eu sou uma pessoa trans, eu não alterei meus documentos, eu não quero alterar meus documentos, mas eu quero ser reconhecido em outro nome. E né? ter uma oportunidade? E ter uma oportunidade. Será que eu passaria na sua empresa, na catraca da sua empresa, que vai exigir um monte de documento? Será que o cara que tá na sua empresa vai me olhar feio e vai me fazer transfobia ali naquela entrada? E tá, beleza, eu sofri uma transfobia já pra entrar no seu prédio. Como é que eu vou encarar agora uma entrevista de emprego? E vou me sair bem nessa entrevista de emprego? Se ela for aprovada no processo seletivo, como é que ela vai viver aquela experiência lá dentro? Então? Porque, tipo assim, eu posso falar por mim mesmo. Eu, Mayra, sou uma pessoa super andrógena. Mesmo sendo uma mulher cisgênera e tal, às vezes as pessoas batem o olho em mim e falam assim, cara, aquilo ali é um menino ou menina, sabe? E já sofri por isso em várias entrevistas de emprego por isso. E eu sou uma mulher, tenho meus documentos de uma mulher e tudo bem, assim. Só que eu fico pensando, eu sofri isso. E uma pessoa trans, que tem outras demandas, outros processos, o que ela sofre? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade na pessoa trans, não é que ela é mais sofrida do que eu sofrida. É que as demandas que existem para uma pessoa trans não estão ainda tampadas pela sociedade e precisam ser tampadas. Porque não é justo eu, uma mulher cisgênera, ter todas as demandas, ter todos os direitos, e uma pessoa trans que todo mundo diz que é ser humano, entre aspas, né, que todos somos iguais, ser invisibilizada e ter outros direitos invisibilizadores que não fazem com que ela participe da sociedade como ela deveria participar, como eu participo, como você participa, como a Andréia participa, como todo mundo participa por termos
direitos iguais. A gente Exato. deveria pensar em direitos iguais. Então, esse é meu ponto de vista, assim. Não, é muito bom colocar isso. Andréia, o que você acha, enfim, dessa questão também, enfim, quais são as suas percepções quanto a isso, enfim, você acha que, o que as empresas precisam fazer, por que ainda tem muito preconceito, como você tem isso na sua visão? Enfim? Antes, né, de comentar isso, eu queria contar uma experiência, né, que aconteceu comigo, um trabalho, não foi direto comigo, mas eu escutei as pessoas comentando, né, e de alguma forma isso me incomodou, que foi o seguinte, tinha alguns funcionários, né, comentando que eles não achavam que uma mulher trans deveria competir em uma maratona, por exemplo, né, com uma mulher cis. Isso eu acho que também é uma boa discussão, né, que a gente pode fazer. E logo na sequência, o meu chefe comentou, né, a sociedade tá querendo criar bicho, né. Aí, a partir que ele fez esse comentário, eu me senti ofendida, né, eu não gostei do comentário dele. Daí eu me posicionei e tudo mais, mas acho que até uma questão, né, que a gente tem que pensar. Quando acontece isso, como é que a gente pode fazer para se posicionar? Porque, como sendo chefe, a gente fica com medo, né, de perder o emprego e tudo mais. Mas como a Mayra falou, agora a LGBTfobia é crime, né? Então eu acho que as coisas podem melhorar. Mas quando são só comentários assim, né, eu acho que a gente fica com muita dúvida de como que a gente pode se posicionar, principalmente quando é o chefe, né? Então, eu queria até fazer uma pergunta para a Mayra, né? Como que a gente pode se comportar quando acontece isso dentro da empresa, né? Sim, eu tenho duas coisas que eu quero complementar. Primeiro, as pessoas acham assim que eu fiz um processo de readequação de gênero. Como eu disse, as pessoas podem ou não tomar hormônio, depende de cada caso específico. Mas a maioria das vezes, em relação aos esportes, as pessoas que fazem processo de readequação de gênero tomam um hormônio, que é o caso da jogadora de vôlei Tiffany, né? Sim. Todo mundo acha que, tipo, ela é um homem, né, jogando com um monte de mulher que não toma hormônio, mas não é isso, ao contrário, ela toma hormônio, e se você for ver, tipo, as estatísticas dela, é de uma mulher cisgênera também, sabe? Por quê? Porque os hormônios dela invisibilizam várias coisas, várias forças em relação a, digamos, agressividade. Eu não tenho a palavra certa agora na minha cabeça para isso, mas porque é super técnico, é super complexo. No LinkedIn tem um texto que eu coloquei lá, que é um professor de educação física, ele fez toda a análise, ele colocou na minha conta, né, que a minha conta tem um pouquinho mais de alcance, ele fez toda a análise mostrando que em pontuação de vôlei, de jogos da Tiffany, ela não tem um comportamento de um homem, então não é um homem jogando, ela tem um comportamento de uma mulher trans, que toma um hormônio e que acaba equiparando com a mulher cisgênera. Então esse é um ponto que a gente precisa discutir. Que quando as pessoas têm preconceito em relação aos atletas trans, não entende que tem outras demandas ali, tem outras coisas, e tá vendo só um estereótipo, uma transfobia, que muitas vezes os veículos de comunicação pregam, né? O homem que se modificou como mulher, que agora é mulher e tá jogando vôlei. Mas não é assim. Eu acho que o que tem faltado e o que falta bastante para as pessoas é justamente a informação, né? Acho que quanto mais a gente se informar e quanto mais as pessoas buscarem informação sobre o assunto, elas vão entender um pouco melhor como é que funciona, como é que são as coisas, como é que são essas questões, e a partir daí elas vão conseguir entender um pouco melhor como é que é a vida de uma pessoa trans ou como é que é a vida de uma pessoa LGBT+. Enfim. Eu acho que a convivência é muito importante, porque você começa a ter representatividade daquelas pessoas, né? Concordo. E aí, voltando para a questão do chefe que a Andréia perguntou, eu acho que a gente tem que realmente se posicionar, não tem muita escolha, mas eu acho também um posicionamento com carinho nesse caso, né? Então, Concordo. levar dados estatísticos, levar informação realmente de representatividade, de pessoas que estão na mídia, que estão fazendo isso, de quebrar estereótipos, né? A gente consegue realmente ter um diálogo, porque você não pode realmente, nunca em momento nenhum, por mais que a gente é LGBT, às vezes a gente fica com raiva de tanto ouvir a mesma pergunta sempre e tá de saco cheio com as mesmas informações e as mesmas LGBTfobias de sempre. Tem hora que a gente explode realmente e não consegue levar um diálogo saudável. Mas eu sempre tento manter assim, um diálogo saudável, tento explicar com muita paciência várias vezes. E no caso do nosso chefe, não é não interrompê-lo, mas deixar ele falar e depois falar, caramba, olha, eu tenho uma visão diferente da sua, a minha é assim, assim, assado, eu acho isso. Trazendo informações, até mesmo, enfim,
querendo ou não, Sim. quando a gente vai discutir sobre esses assuntos, ou vai discutir sobre qualquer assunto, você tem uma experiência, a outra pessoa Sim. tem outra experiência. Então, é válido ter esse diálogo pra gente conseguir, de alguma forma, tentar mudar a pessoa, Sim. né? Pra tentar trazer Quando a gente fala em diversidade, a gente fala isso. Eu sou diverso, você é diverso, André é diverso. Cada um... Porque diversidade não é só eu sou diferente de você. Exato. É um conjunto de coisas. Então, a minha formação é uma diversidade. Nasci em qual cidade? Morei religião, em qual cidade? Lógico, tem umas diversidades que mudam, outras não mudam. Por exemplo, o meu gênero, eu posso fazer a readequação de gênero. Então, minha diversidade de gênero, eu posso, ao longo da minha existência, ser alterada. Exato. Mas, por exemplo, religião pode ser alterada também. Eu posso hoje me identificar com o catolicismo e amanhã me identificar com o budismo. Então, tem várias outras religiões. Mas, por exemplo, o meu pai é uma diversidade que eu não posso alterar. Né? Lógico que eu posso descobrir que o meu pai não é o meu pai, mas ele vai continuar sendo o meu pai. A minha referência, a minha tradição de família não vai alterar. E essa é a minha diversidade, né? Eu nasci em Minas é uma diversidade que eu não consigo alterar ao longo da minha existência. Eu posso aceitá-la ou não aceitá-la. Exatamente. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente fala de um conjunto de coisas que compõem o ser humano. E ninguém é igual a ninguém. E o que as empresas estão entendendo hoje, que isso é bonito, essa diversidade que eu tenho de você. E o que a sociedade não entende é que, só porque eu não conheço a Andréia, eu tenho medo dela, porque ela é diferente de mim, então eu vou praticar preconceito, né? Tipo, o diferente me assusta. E não é. A gente tem que entender que o diferente é bonito, é legal e eu aprendo com você. É exatamente a pergunta que eu ia te fazer, enfim. Qual seria a importância das empresas olharem para essa questão da causa da diversidade, né? Acho que a diversidade é uma coisa tão importante para o meio, até para a criação mesmo, para o ambiente criativo, se tornar mais criativo, né? Eu tenho uma experiência, aprendi diversas coisas, você aprendeu outras coisas, E a gente você pode me pode ensinar, trocar. a gente vai trocar, a gente vai aprender. O desafio da empresa é colocar todas essas diversidades num patamar igual, tipo, nivelar todo mundo. Por quê? Porque a Andréia tem uma diversidade, você tem outra diversidade, eu tenho outra diversidade. Então a gente pensa, aqui tem 3 mentes pensando diferentes, como uma empresa, supostamente, deveria agir. E a empresa precisa tomar uma só decisão, nivelar todo mundo para caminhar para um momento só, para um lado só. Então esse é o grande desafio de diversidade, né? Eu tenho, por exemplo, hoje eu coloquei uma notícia no LinkedIn que uma empresa, acho que foi na Indonésia, não é Indonésia, Nova Zelândia, alguma coisa assim, não lembro o país, mas lá do outro lado do mundo, demitiu um funcionário porque era um mês, né, do orgulho LGBT e chamaram ele para participar do orgulho LGBT e ele falou que ele não concordava com isso e colocou um versículo da Bíblia que prega que homossexuais que praticam a homossexualidade deveriam morrer. Aí eu falo, beleza, essa é a diversidade dele, religiosa, a liberdade de expressão dele. Perfeito. Ele tem essa liberdade, mas ele está incitando ódio contra uma comunidade. Ele não pode falar, eu sou contra, e usar outro versículo, ou usar versículo nenhum. Falar, cara, diante da minha religião, eu não concordo com isso, mas tudo bem eu não concordar, entendeu? Eu não tô querendo impor as minhas coisas. Acho que tá aí a grande questão do respeito, né? Sim. Respeitar é diferente de não tolerar, né? Exato. Então, enfim, se você não tolera, guarda pra você. Não preciso também receber esse tipo de ódio. E aí o debate tá assim, beleza, mas ele tem a liberdade religiosa dele. Mas as pessoas LGBTs também têm a liberdade de orientação afetiva sexuais dela. E aí, como é que a gente fica nesse patamar? E é uma boa debate em relação à mesma coisa que eu tô falando de diversidade. Como é que a gente nivela todas essas pessoas, que um é contra o universo LGBT, um é a favor, pra caminhar tudo junto dentro da empresa? Entendeu? Então, isso é um exemplo. Agora, imagina tipo, uma empresa que é o tamanho da IBM, que tem 15 mil funcionários, não sei aonde, no Brasil, nos Estados Unidos, e precisa ter uma política de diversidade para todo mundo caminhar para o mesmo lado. É muitos desafios. É muito pepino que vai ter, Sim, sabe? com certeza. Mas a empresa precisa tomar uma decisão. Ela precisa olhar para essas questões, né? Sim. Só uma coisa que eu queria complementar, né, sobre a religião, é que, por exemplo, o que eu gosto de budismo, né?
tudo que eu leio sobre budismo, que eu sigo pelo budismo, acho que as pessoas têm que ter a noção que isso serve pra você. Por exemplo, que eu gosto de budismo, isso serve pra mim, mas eu não posso impor isso pra outra pessoa. Sim. Então, eu acho que se a gente fizesse isso e tal, as pessoas se tornariam mais tolerantes com o próximo. Com certeza, eu também acho. Bom, vamos seguir aqui com o papo. Tem mais algumas perguntas pra fazer. Eu queria entender o que vocês acham, enfim, quanto que a LGBTfobia, ela impacta na economia do país. Vocês acham que isso tem feito muita diferença? Enfim, somos um público que gasta bastante, né? Sim. Querendo ou não. Então, a gente consome muito, como qualquer outra pessoa. Então, o que vocês acham? Qual que é o impacto que isso tem na economia? A gente tem 2 dados aí que são bem opostos. O primeiro, a cada 19 horas no Brasil, uma pessoa LGBT é morta. Então a gente está num país que mais mata LGBTs do mundo. Isso é um dado da semana passada, porque teve a parada LGBT em São Paulo, em que foi a parada a gente está em 2019, né? Se alguém estiver ouvindo esse podcast mais pra frente, mais pra trás, a gente tá falando de 2019, em que a parada LGBT lucrou 403 milhões de reais, ultrapassando a Fórmula 1 como o evento mais lucrativo, né? Ficando só atrás, claro, do carnaval, que é uma... Não tem comparação, que é uma festa muito grande. Estão todos envolvidos, inclusive os LGBTs+. Sim, então... E assim, e falar em parada LGBT é uma festa bem nichada, né? Sim. E que todo mundo fala que é um carnaval, e é um carnaval, né? Porque, já aproveitando para debater sobre isso, rapidinho, o brasileiro, todas as festas do Brasil, ele tem a característica de carnaval. Se você for para um rodeio, tem uma característica de carnaval. Sim. Se você for para uma balada sertaneja, que é mais ou menos rodeio, mas tem uma característica de carnaval. Se for para uma rave, tem uma característica de carnaval. Então tem essa característica de carnaval porque é do próprio Brasil, né? É a cultura do brasileiro, sim, da festa do Brasil, exatamente, né? Se você for pra parada LGBT, que eu já fui de Nova York, é um outro tipo de parada. Que a cultura é totalmente diferente. A cultura é diferente. É organizado com uma militância, tem uns carros, tem que ficar parado, que é um chatinho até. Você ficar olhando e tal. Então, assim, o fervo também é luta, sabe? Ter a parada ali com 3 milhões de pessoas, o mundo inteiro olhando para aquela parada, você sabendo que você pode, pela primeira vez no ano, beijar quem você quiser ali no meio da parada, sem ninguém te recriminar, e todo mundo colocar seus cartazes, sair na rua. Cara, é incrível isso. Não é pra gente... mas a parada é uma putaria. Cara, mas o carnaval é uma putaria. O sertanejo também é uma putaria. A rave é uma putaria. Por que só a parada LGBT, o preconceito, o viés, é com a parada LGBT que é uma putaria? A gente é um ser humano calorento, né? Então, assim, tem grande massa? Tem putaria. Tem grande massa? Tem pepino. Tem grande massa? Vai ter pessoas que vão ultrapassar os limites. Com certeza. Porque o brasileiro é desse jeito, entendeu? Como ultrapassam os limites no carnaval também? Exatamente. Em outras festas? Enfim. Em todos os lugares, assim. Se for até numa balada LGBT ou não, você vai ter gente que vai ultrapassar os limites. Sim. Então, não culpe uma comunidade inteira por pessoas que ultrapassam os limites. E não culpe a comunidade LGBT pelo aquilo que você vê na mídia. Porque a mídia cria uma imagem estereotipada da parada LGBT. Então você vai pegar a drag mais afeminada, e tudo bem ela ser afeminada. Não, okay. Eu acho ótimo que às vezes até a mídia mostra um pouco isso, até saindo um pouco em defesa, mas não mas achando que você tá falando tá errado. Não, eu sei, mas eu tô falando que tem a mídia que ela sempre vai, que a mídia quer clique, a mídia quer audiência. Sim. Então ela sempre vai fazer vai buscar exato, vai buscar o extremo. Sim, e ter uma drag afeminada, que o carinha que mora no interior do Nordeste, o tiozinho, vai poder ver uma drag afeminada, e o que é incrível. Não, só total. que, tipo assim, você sabia que você for uma parada LGBT meio-dia, 1h da tarde, você vai ver um monte de casal hétero, cisgênero, com um filho correndo pra cima e pra baixo, exatamente. Um monte de velhinho andando pra cima e pra baixo. Então, assim, você vê uma outra parada LGBT ali. Agora, porque a mídia pegou aquela parada, então a putaria a partir daquilo. As pessoas precisam de informação, precisa de convivência, precisa de representatividade, precisa ver que o mundinho não é aquilo que você tem de acesso de informação. Legal ter essa informação, mas não se restringe só a ela, sabe? Abra sua a internet tá aí pra isso, né, gente? A internet enfim, trouxe essa possibilidade da gente ter diversos tipos de informação. Sim. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Vamos aprender, vamos olhar os casos e olhar as questões pra gente ser mais receptivo quanto às outras, as diferenças, né? Sim, então. E é isso que a gente quer fazer. Se você pensar também que a diversidade está no nosso dia a dia, sair do nosso ciclo de amizade, ir pra outro ciclo, ver outras visões, é incrível. E eu posso fazer isso sem gastar um tostão, indo em outros lugares, indo no interior,
na capital, não importa onde você estiver. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, uma coisa que eu me propus, eu ganhei de uma amiga um livro das religiões, e eu passei um ano da minha vida, com 18, com 19 anos, tentando ir no máximo de cultos e religiões na minha cidade, assim, sabe? Pra eu tentar ter referências diferentes, assim. Então, eu fui no espiritismo, fui no budismo, fui no metodista, fui no catolicismo, fui até nos fundamentalistas que eu não gosto, eu fui, sabe? Pra eu compreender. E assim, então se você se predispõe à diversidade, você se abre para a diversidade, maravilha. É isso. É esse o caminho, Sim. também acho. Não tem a ver muito o que você estava falando, mas ainda de parada LGBT. Que eu ia falar sobre as marcas, né? Não sei se vocês acompanham, né, no Instagram, no Facebook, que as marcas, eles trocam bastante o avatar, né? Quando tá chegando, eles põem o arco-íris. E eu acho importante a gente ficar atento, porque tem algumas marcas que eles fazem isso, mas só para ganhar dinheiro, né? E eles não apoiam a causa durante o ano inteiro. Sim. Né? E assim, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção com marcas realmente que estão apoiando, né? Que tem marcas que fazem ações que são legais. Que tem iniciativas voltadas para isso, né? Pra que causa. É o ano inteiro que eles fazem. Tem outras que só ganham pick money. Eu só acho que a gente mas eu acho que a comunidade está bem ligada a essas questões, né? Enfim, tá bem atenta. Inclusive até com os artistas que participam da parada também. Enfim, a gente está muito ligado e olhando muito para essas questões. Eu sou a treta no LinkedIn, eu sou a treteira das marcas, né? Que eu sempre tô cobrando posicionamento e cobrando fidelidade no discurso. Eu acho muito importante ter marcas. Eu tive um debate até meio tenso no Facebook com um carinha que virou e falou assim: porque a parada LGBT virou um festival de marcas. Cara, eu fui em 2013 pra parada LGBT nos Estados Unidos, em Nova York, e o que tinha de marca lá é surreal, entendeu? E aqui ainda nem tinha chegado ainda essas marcas. E, tipo, é importante ter marcas. É totalmente importante, é exatamente o que você pontuou, assim, A gente vive numa sociedade capitalista, começa por aí. Eu não consigo fazer uma parada LGBT em São Paulo sem ter grana. Sem apoio, né? Começa por aí, entendeu? Mas sempre teve antes, teve de outras formas. Muitas vezes iniciativa pública, outras baladas, sempre teve alguma marcazinha aqui e acolá. Não marcas internacionais, não marcas tão grandes como a gente via antes, entendeu? Mas legal ter marca. Agora, eu concordo com o André falou, a gente tem que cobrar e a gente tem que ver quem só quer o pink money e quem não quer. Eu discuti bastante no LinkedIn esse mês, porque quando você fala de diversidade LGBT, você fala em trabalhar em 360 graus. Então, você fala trabalhar internamente e trabalhar externamente para a comunidade. Sim. Então, um monte de marca fazendo um produtinho legal para LGBT que eu gosto de consumir, mas sem dar nenhum dinheiro para causa. Sim. Cara, então você vai ganhar uma baita de uma grana nesse mês, né? Você vai ficar ok. Mas você não pode tirar 10% para você dar para o seu negócio? Para fazer uma doação, exatamente. Duas coisas muito legais que aconteceram, que eu fiz e que eu participei. Primeiro, a Yellow entrava assim no seu aplicativo, na Semana Parada LGBT, e falou assim: doe para Casa 1, né? Que é uma ONG aqui em São Paulo que ajuda as pessoas em situação que foram expulsas de suas casas, né? Sim. E aí você doava, aí ela duplicava. Então, por exemplo, você doava 10, 15, 20 reais, aí ela duplicava o valor para Casa 1. Incrível. E a Amazon fez uma coisa maravilhosa, que você comprava qualquer produto também lá deles, 10% do valor da sua compra ia para Casa 1. E, tipo, não custa nada disso você ter feito, entendeu? Exato. Porque no final, todas essas empresas gigantes vai tirar essa grana de onde? De imposto. E vai fazer toda a diferença para essas casas, para essas ONGs, para essas organizações que precisam desse apoio, né? Exatamente. Então, assim, não custa você tirar um pouquinho do seu lucro para uma vez no ano, você dá uma baita de uma grana que vai manter uma instituição pro resto do ano, entendeu? Que vai ajudar um monte de gente. Então, faz produto LGBT? Faz. Mas assim, chega perto da comunidade, entende as suas demandas. Porque quando você entender, a gente vai ter mais produtos para você vender. Por exemplo... E com certeza a gente vai se aproximar mais da marca também. Exato. Então. Por exemplo, Adidas, Levi's, todas essas marcas também fizeram... roupas, né, com bandeira do arco-íris, que eu comprei várias, e vai pra Casa 1 uma grana. E agora, eu pergunto, por que não faz isso o ano inteiro? Com certeza, se eu tivesse uma coleção Pride, eu compraria o ano inteiro. E se essa coleção Pride tivesse um pouquinho pra Casa 1, maravilha. Maravilha, entendeu? Exatamente. Então, assim, as empresas ainda estão atrasadas em entender que elas não precisam largar o público consumidor dela, o hétero, entre aspas, esse gênero tradicional, né, que elas sempre tiveram, para abrir para os LGBTs. Não, abre dentro da sua empresa um braço para LGBTs, entendeu? Testa produtos, vê o que dá legal, o que não dá e tudo mais.
vê o que vendeu. Ah, mas no mês do orgulho a gente vende, nos outros meses você não vende. Tá, mas você já tentou vender? Pô, tem Dia dos Namorados aí, vai ter agora no próximo em agosto, vai ter visibilidade lésbica, vai ter visibilidade bissexual, vai ter Dia da Família em dezembro, vai ter um monte de outras datas que você vai poder usar a causa LGBT pra você vender um produto específico. Porque você pensa num público hétero cisgênero o ano todo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Agora, tipo, o LGBT não tem família, o LGBT não é pai, não é mãe. Eu acho que você deu uma bela dica aí pras marcas. Tô dando consultoria de graça aqui, depois me contratem. Enfim. Bom, eu acho que o papo fluiu bem. Pra encerrar, eu queria fazer mais uma última pergunta só, enfim. Acho que vai ser importante também. Acho que você já deu algumas dicas, mas quais são outras dicas que a gente pode realizar pra tentar acabar com o preconceito e tentar ampliar a questão da empregabilidade da comunidade LGBT? Então, eu acho que, como a Mayra falou também, eu acho que a informação muda tudo, né? Talvez aí, se as funcionárias que fizeram aquele comentário, né, da mulher trans, se a gente tivesse informação sobre isso, elas não teriam falado. Talvez o meu chefe, né, não teria falado. Então, eu acho que acesso à informação muda tudo, tanto na sociedade, né, quanto nas empresas. Então, eu já acho importante as pessoas estarem abertas a conhecer a diversidade, né, a conhecer as experiências das outras pessoas, para ver que não é assim. Para ver que, enfim, uma pessoa transexual não é um bicho, né. Eu acho que a informação iria ajudar muito nesse caso. Convivência e informação que ela falou é tudo, sabe? Isso é o primeiro passo para o preconceito. É lógico que você está falando numa empresa, a empregabilidade é muitas outras áreas, como eu disse. Mas eu acho que não é também pensar, vou empregar pessoas trans. Beleza, eu empreguei uma pessoa trans, mas será que o meu ambiente é confortável uma pessoa trans? Será que eu tenho transfobia? Nossa, Mayra, mas eu não sei que as pessoas que trabalham aqui na empresa também já estão habituadas a lidar com uma pessoa trans? Exato. É diferente. Por exemplo, na questão do chefe da Andrea, se ela tivesse lógico, ela entrou e conversou com ele, normal, e blá, blá. Mas será que eu tenho um espaço na minha empresa para eu poder denunciar? Assim, não tô falando que ela vai denunciar o chefe, mas quando você vai vendo várias vezes a mesma coisa, você pode ter uma caixinha, sei lá, que você fala, cara, aqui tem muito comentário transfóbico sobre isso. Eu acho que o RH ou a equipe de diversidade poderia propor um treinamento de viés inconsciente. Então você acaba tendo outras referências e informações para você levar aquela empregabilidade, entendeu? Que não é só, vou fazer um processo seletivo, beleza? Mas e o que tem mais? O que aquela pessoa no dia a dia vai ser recebida, vai trabalhar, vai desenvolver? Porque eu posso ter uma pessoa LGBT, uma pessoa trans ali dentro. Se eu não tiver um ambiente propício para ela não vai parar na sua empresa. Ela não vai se sentir parte da empresa também, né? E eu, como pessoa trans, por que eu vou ficar na sua empresa se eu sou invisibilizada aqui, se eu sofro transfobia, sendo que hoje tem um monte de outras empresas, até o seu concorrente, que me aceita e que tem um ambiente ok pra mim? Então por que eu vou ficar num lugar que não me aceita, sendo que eu posso ter a oportunidade de ir pro concorrente que me aceita, que me respeita? Então, além disso, as marcas não têm mais tempo, né, porque agora é uma lei, mas agora é uma questão também de mercado. Eu posso escolher onde que eu sou representada. Eu não preciso ir pra uma empresa e ficar alterando o nome da minha namorada. Eu posso falar, olha, eu namoro sim, porque a Andrea fala, eu vou namorar com meu namorado. Ontem foi churrasco no final de semana e foi maravilhoso. E eu falei assim, nossa, então, eu não fui. Eu fui sair com a minha namorada, a cineasta, ela colocou um filme novo, eu fui lá ver o filme pré-estreia dela. E é maravilhoso, tipo assim, eu tá aqui falando isso. Consegui falar isso sobre isso. E ela tá falando outra coisa. A gente tá trocando nossas experiências. Tipo, a referência de, sei lá, ela ir pro churrasco e eu ver um filme, é muito legal. Ela vai me perguntar, e aí, como é que foi o filme? Me conta. Às vezes eu gosto até de ver e ela vai ver o filme. Me conta como é que foi o churrasco. Eu não como carne. Eu mesma, mas não como carne. Não, mas a minha namorada come. Então pode ser um lugar legal pra eu levar ela no final de semana, né? Sim. Porque o churrasco não tem só carne também, né? É uma churrascaria. Então, a gente tem essa troca, sabe? Quando você entende que diversidade é muito mais do que, tipo, colocar uma bandeirinha do arco-íris, mas e pensar 360 graus em todos os seus processos, se eles estão inclusivos, estão respeitando as pessoas, o jogo muda. E se não estão, o meu concorrente vai fazer isso e eu vou pra lá.
Eu acho que a dica é justamente fazer isso que a Andréia tinha comentado antes, entendeu? Levar pessoas para falar sobre o assunto, reunir ou montar um comitê de diversidade para falar sobre esses assuntos e levar pessoas para discutir esses assuntos dentro da empresa e como... ou até mesmo chamar as pessoas que estão se sentindo ofendidas de alguma forma para debater. Por que você está se sentindo assim? Ou o que pode ser feito? Claro, tudo da melhor forma possível, né? Enfim, para conseguir de alguma forma resolver essa questão, né? Sim. Eu ia falar sobre essa questão do desconforto que você falou do ambiente de trabalho, né? Sim. Eu acho que até com coisas simples, né? Que você estava falando de comentar do namorado ou da namorada. Às vezes você não é hétero e você não tá num ambiente muito amigável, né? Você vai ficar meio com um pé atrás de comentar. Principalmente machismo também, né? Machismo também. Você vai ficar com um pé atrás de comentar. Eu saio com a minha namorada e tal. Que às vezes você quer comentar, né? Você tá ali com seus colegas de trabalho e você simplesmente não consegue. É uma coisa tão simples que não deveria existir, né? Esse desconforto. Por que você pode comentar do seu namorado e eu não posso comentar da minha? Exatamente. Por que você tem que privilegiar um lado? Por que não posso? A gente pode trocar. Eu tô falando, cara, é nossa diversidade, né? Essa troca é muito bonita nas empresas. Eu concordo. E outra, é você conseguir falar da sua vida, né? Sim. Isso é muito É uma parte bom. muito importante sua. Quando você pensa que você ser profissional, trazer a sua vida, suas referências da sua vida pessoal pra dentro de uma empresa é muito importante. Porque é a partir disso que você vai criar e vai dar o seu sangue. Então, tem uma coisa, um case muito legal da PayPal que ela fez em relação a justamente isso. Ela fez uma parceria com a Shell, que é assim, as mulheres iam abastecer o carro nos postos da Shell e elas iam descer do carro e tal, e aí, na hora que elas iam pagar, os homens ficavam subindo pra elas, falando, suas gostosas, blá, blá, blá. Aí, o que a PayPal chegou pra elas e falou? Na verdade, uma mulher que trabalha na Shell começou a monitorar isso e ela sofria isso, e falou assim, cara, a gente precisa mudar esse sistema. E ela conectou com a PayPal. Então, o que eu faço? Eu já pago na PayPal quanto eu quero abastecer no meu carro. Aí só chego lá na Shell e falo, olha, é R$100. Então, você coloca R$100 aqui que já tá pago, né? A mulher não precisa descer do carro. A mulher não precisa descer do carro. Às vezes, o cara só coloca lá e tchau. Então, assim... Por que aconteceu isso? Porque nenhum homem vai descer do carro e vai sofrer machismo. Mas uma mulher, pelas experiências da vida dela no cotidiano, conseguiu levar para dentro da Shell aquele viés muito ruim, claro que ela sofre o dia inteiro, conectar com uma outra marca e as duas fazerem um produto específico para romper aquele preconceito. E que faz toda a diferença na vida da mulher aqui, né? Sim, exatamente. Eu tenho um cliente que é a United Health Group, né? Que é um plano de saúde que é muito... no Brasil conhecido como Amil, eles compraram a Amil e eles estão desenvolvendo também todo um projeto assim para as pessoas trans, porque eu sou trans, eu sou trans, eu contrato um plano de saúde, beleza. Só que eu chego lá, eu não tenho o meu respaldo daquilo que eu contratei. O que eu contratei não me oferece enquanto uma pessoa trans. Então, como é que por exemplo, eu quero ir num endocrinologista, palavrinha, que é uma pessoa trans que tomando hormônio precisa ir. Sim. Eu não preciso, entendeu? Mas aí, não sei se cobra ou não, lógico, deve cobrir, porque esse é um médico normal, mas tô dando um exemplo, vamos supor que não cobre. E aí não tá cobrindo, mas peraí, eu tô pagando o plano de saúde que não me cobre, não tem sentido. Não cobre as minhas necessidades, não faz sentido. Exatamente, assim, não quer dizer que eu vou deixar de vender pra você que é hétero, cisgênero, que tem 3 filhos, que a mulher tá grávida do quarto e tudo mais, não. Você só vai estar olhando pra todos, olhando exatamente, olhando para as especificações de cada grupo, entendeu? A pessoa trans tem uma necessidade específica de saúde que é diferente de uma família com 4 filhos. E tudo bem, a empresa tem que saber trabalhar essa diversidade. Então, fazer diversidade não é como o André falou, vou colocar um login ali. Não, é impacto no negócio, é pensar no seu negócio, conectando com a sociedade. E a diferença que essa mudança no seu negócio tá fazendo na vida das pessoas. Sim, e vai gerar lucraço pra você, entendeu? É o ponto principal pra marca. Sim, né? Exatamente. Eu não vou fazer porque eu falo muito. Uma frase que é minha, que é diversidade não é caridade. Se você tá fazendo caridade, você não tá fazendo diversidade. Diversidade tem que estar compilada no seu negócio. É isso que, gera lucro, gera receita, impacta o negócio, traz novos consumidores.
Mas assim... E o mais importante, faz a diferença na vida das pessoas. Sim, mas eu não posso olhar só pro meu mercado. Minha diversidade tá dentro da minha empresa. Igual eu falei, tipo, aquela mulher tá ali dentro daquela empresa, trabalhando ali. Então, ela trouxe uma ideia de produto, beleza. Mas e no dia a dia? Será que ela tá sendo aceita? Será que ela sofre machismo? Eu tenho que olhar 360 graus. Porque se ela estiver sofrendo machismo, ela não vai ter essa visão, esse viés do dia a dia para me gerar inovação, me gerar receita, me gerar criatividade, me gerar produto. Então, quando você entende que diversidade é muito mais que essa palavrinha, diversidade é o certo a se fazer, cara, tem tanta coisa certa pra empresa fazer e ela não faz. E diversidade não é o certo, é porque é negócio. Bom, agora eu queria encerrar o nosso papo, foi muito bacana, acho que pra mim foi muito construtivo, assim, aprendi bastante, acho que a gente trocou bastante informação. Eu acho que também para os nossos ouvintes. Eu queria só, enfim, dizer que qualquer um pode estar aqui na mesa que a gente está aqui hoje. Então, se você está aí ouvindo a gente e tiver uma ideia de algum episódio de podcast e quiser gravar, manda pra gente através do site, na abinha Contatos. Lá a gente tem um formulário para ser preenchido. Então você coloca as informações, enfim, o que você quiser trazer de assunto para cá. Ou você pode mandar um e-mail pra gente no colabore@portaldepropósito.com.br. E também eu convido todos vocês a assinarem a nossa newsletter para receber todos os nossos conteúdos no e-mail de vocês. Lá no nosso site tem um espacinho para você preencher, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a vocês duas pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. E valeu, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Andréia. Obrigada, pessoal do Portal de Propósito. E eu só queria deixar o Camaleão.co, que é a minha iniciativa de empregabilidade LGBT. Hoje é for free. Então, tanto a empresa pode enviar as vagas como as pessoas LGBTs. Aproveite que não vai ser por muito tempo. Então, enquanto isso, a gente está já com um banco de 1.000 pessoas LGBTs. Então, pode mandar que a gente faz o match lá e me envia um currículo lindão para vocês. Show. E também falar do seu podcast, né? Do ReversaCast, mais uma vez, para o pessoal escutar lá. O ReversaCast tá no SoundCloud, então pode ir lá ouvir. E eu dou dicas, né, de diversidade LGBT e também entrevisto as pessoas de outras diversidades que trabalham com outras causas, então tá bem legal, assim. Bacana. Valeu, Andréia, também. Enfim, muito obrigada aí pela participação, colaborando com a gente mais uma vez. Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito enriquecedor. Eu aprendi principalmente, acho que sobre a população trans, né, que sofre muito com isso. E eu queria pedir para quem tá ouvindo a gente acompanhar lá o nosso portal, que eu tô escrevendo matérias novas, né? Inclusive tem uma matéria sobre prevenção, né? Sobre doenças transmissíveis no sexo para mulheres, né? Para mulheres lésbicas e bissexuais, que a gente não encontra muita informação na internet, né? Então eu falei sobre as doenças e sobre como se prevenir, né? Então eu acho legal quem quiser conferir lá. É isso. Bacana. Eu acho que a Andréia até deu uma dica. Eu acho que a gente pode fazer um próximo episódio para falar especificamente sobre trans. Eu posso falar em relação também a esse podcast sobre saúde. Tem uma médica que tá fazendo uma pesquisa sobre isso. Legal. Vocês podiam trazer ela pra cá pra falar. Com certeza, vamos trazer. Eu te indico, depois eu mando pra vocês. Com certeza. E aí eu acho que é super incrível, tipo, porque ela trabalha também com mulheres lésbicas e bissexuais e tá fazendo essa pesquisa, acho que não sei se é pro mestrado dela, alguma coisa, não sei direito. E ela tá levantando esses dados. Eu acho que é legal trazer esses dados dela e discutir a partir disso. Que a Andréia também fez essa reportagem, seria bacana. Com certeza, Andréia, tem aí uma... Olha, eu já enfiando trabalho em vocês. Por favor. Não, é que eu senti um pouco mesmo quando eu tava pegando as informações, né, pra fazer o texto, eu queria mesmo conversar com uma profissional pra saber mais informações. Vamos trazer ela pra um episódio novo aqui. Ela é muito incrível, assim. Eu não conheço pessoalmente, enfim, é uma menina que eu tô saindo que consulta com ela e me indicou essa pesquisa. E aí eu achei incrível, assim, eu compartilhei e tal, e aí eu acho que tem tudo a ver, assim. Não, com certeza, vamos tentar trazer, certo? Ainda sobre o podcast, pessoal, eu queria deixar um convite para vocês indicarem o nosso podcast para outras pessoas, né, pros seus amigos, pros seus familiares, enfim. A gente tá trazendo conteúdos relevantes aí pra discussão e pra reflexão na sociedade, então eu acho que é válido. Nós estamos disponíveis no Spotify, na Deezer, no SoundCloud e em todas as plataformas aí digitais, tá bom? Muito obrigado, viu, gente, mais uma vez. Isso. E até o próximo episódio.